Ok, então vamos recomeçar o nosso estudo do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 8. Hoje é o quarto encontro desse nosso capítulo. Para que a gente possa começar, nós vamos fazer um exórdio de harmonização. Hoje, o capítulo proposto pela Adriana é o capítulo 110, Vidas Sucessivas. E antes disso, a mensagem proposta é a mensagem da nossa agenda do dia 12 de maio, foi extraída do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, no capítulo 40 desse livro. A mensagem é: reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Então, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio. Ô, Malu, Boa noite a eu vou assistir um todos. pouco por aqui, Está tá? na página 235, capítulo 110, Vidas Sucessivas. É a seguinte epígrafe. Estão me ouvindo bem? Sim. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo, disse Jesus, está em João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços do sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Estão harmonizados pela leitura do exórdio. Nós convidamos Liana para poder proferir a prece de início. Amado Mestre, iniciamos agradecendo por mais uma oportunidade de reflexão, de aprendizagem, da visão de teus ensinamentos, para que possamos aprendermos a fazer o bem sem olhar a quem. Aprendermos a sentir em cada ser humano um irmão que está sempre pronto a nos ajudar e sempre pronto a receber ajuda. Mas para isso, Mestre, é preciso que nos apropriemos de tuas lições de fraternidade, de amor
e de caridade. E para isso estamos aqui mais uma vez reunidos, através de nossas leituras, através do estudo edificante, que possamos, como teus irmãos, Mestre, como filhos de um mesmo Pai, possamos nos apropriar desses ensinamentos que podem fazer com que atinjamos o mais alto grau de elevação espiritual junto ao nosso Pai. Que nossas mentes sejam neste momento iluminadas, que os nossos corações se abram e que tuas palavras, através desse estudo, penetrem em nossa alma e nos transformem nesta encarnação, para que possamos assim cumprirmos a nossa missão, resolvendo todos os assuntos pendentes de outras vidas e que nos preparemos para as vidas que virão. Que tua palavra se faça luz dentro de nós e que sejamos pontos de luz nessa transformação para que possamos transformar a nossa humanidade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início, Liana, pela leitura do exórdio. E a todos que estão presentes aqui hoje, convidamos para podermos recomeçar esse estudo, né, do capítulo 8 do livro Missionário da Luz. Lembra a todos que o estudo é uma conversa, né, um bate-papo, onde nós trocamos ideias, colocamos as nossas opiniões, esclarecemos as nossas dúvidas. Então, convido a todos para poderem se manifestar, né, para o nosso estudo. Então, vamos lá. Nas nossas marcações aqui, estávamos aqui no capítulo 8. Aqui o subitem do meu livro é 8.5, tá? O parágrafo é: como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Todo mundo se encontrou? Ok? Então vamos lá. Então nós lemos esse parágrafo agora que eu vou ler, nós comentamos ele, mas vou reler, tá? Deixa eu só aceitar aqui quem está querendo entrar. Isabel. Ok. Tá. Então vamos lá. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. Então, nós pegamos e comentamos, né? Relembramos quais ensinamentos do mestre foram ministrados no seio da família, né? Então, nós lembramos Cristo na casa de Zaqueu, nós lembramos Cristo na casa de Levi, né? Cristo na casa de Simão Pedro, tá? Então, isso tudo nós nós fizemos a revisão no encontro passado. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro em Cafarnaum, né? Então, nós vimos também sobre o lar de Simão recebendo, né, os discípulos. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. Então, aqui nesse parágrafo, né, nesse pedaço, ele começa aqui dizendo que uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares. Então, naquela festa de bodas, né? E é interessante que a Kedna nos colocou, né, um ponto de vista,
né, que acontece em alguns estudiosos, né, dizendo que alguns até questionam, né, se poderia essa festa de bodas de ser do próprio Jesus, né, uma vez que a própria Kedma, como nos relembrou, né, que na cultura judaica era a função do noivo, né, dar o vinho aos convidados. Aí eu quero só lembrar, né, o Evangelho de João, né, no capítulo 2, nos 2 primeiros versículos do capítulo 2 de João. João diz o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Ponto. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, né? Então, se a gente pegar o evangelista João, ele deixa bem claro que o Cristo e os discípulos, eles eram convidados para a festa do casamento, tá? Ok. Obrigada, Márcia, viu? Por E nada agora eu aqui. já posso citar essa parte aí, né? Isso, é capítulo 2, tá? De Capítulo João. 2 de João. Tá, vou Isso, anotar os aqui. 2 primeiros Obrigada. versículos. Nada. Tá. Então, e aí ele continua aqui, né? Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações, né? Então, mostrando aí o caráter de Cristo, né? Que era de ser luz para a sombra, porque a sombra é a ausência de luz. Então, Cristo, como o espírito mais iluminado que já veio à Terra, a função dele era ser luz em meio às sombras. Então, por isso que ele procurava, né, as casas de pecadores, né? E aqui nós lembramos que pecado, né, a tradução de pecado, né, é desvio do alvo, né? Desvio do alvo. Marco, inclusive no nome de Jesus, né, que a gente fala Jesus Cristo, né? Cristo já está dizendo o nível que ele é, né? Porque existem as regiões crísticas. Então, ele é Jesus Cristo, né? Já disse o nível em que Jesus se encontra, nas regiões crísticas, né? Porque a gente tem o hábito de falar Jesus Cristo, acho que é o nome próprio dele, né? Na realidade, ele é Jesus Cristo porque ele está num patamar dos crísticos, não é isso? Isso, muito bem lembrado, né? No livro A Caminho da Luz, né? Emmanuel fala para a gente, né? Que na legião dos espíritos puros, né? Estão os espíritos crísticos, né? Os espíritos crísticos. E dentro dos espíritos crísticos, como a gente já comentou, existe uma gradação, né, hierárquica entre os espíritos crísticos, né? Então, existe o Cristo, que é o governador do orbe terreno. Uma gradação superior, existe um Cristo, que é governador do sistema solar. Uma gradação mais superior, existe o Cristo, que é o governador da galáxia, né? Então, os espíritos crísticos, né? Jesus era um dos Cristos. Muito bem lembrado pela Kedma. Então, nós vamos... Então, nesse relato, né? Muitas vezes visitou Jesus a casa dos pecadores confessos, né? Então, que Cristo era um espírito crístico, né? Jesus era o espírito crístico, o espírito de luz, para iluminar as sombras, né? E aí nós temos algumas passagens no Evangelho que nos mostra isso, né? De Jesus visitando a casa de pecadores confessos, né? A própria visita de Cristo à casa de Levi, o publicano, né?
é relatado tanto em Mateus, no capítulo 9, nos versículos 9 a 13 de Mateus, Marcos e Lucas. E aqui é interessante, né, a gente lembrar que Mateus, Marcos e Lucas fazem parte dos evangelhos sinópticos, né? Então, o que são os evangelhos sinópticos? Os evangelhos sinópticos são aqueles evangelhos que têm um alto grau de similaridade, né? De concordância entre eles. Então, os exegetas, os estudiosos dos evangelhos, eles fazem o cruzamento, a comparação, e mostraram que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muita similitude entre eles, né? Então, são conhecidos como os evangelhos sinópticos, né? Aí, por que João não entra nos evangelhos sinópticos, né? Porque o João, como ele foi o evangelista mais longevo, né? A descrição do Evangelho de João é uma descrição diferente. A gente sempre comenta aqui, né? A descrição do Evangelho de João, ele utiliza a sabedoria da longevidade, né? Para descrever o Evangelho. Ok? Então, a casa de Levi, né? Onde Cristo faz o convite, né? Para Levi, para poder segui-lo. Mas também nós vimos também uma outra casa que Cristo vá, né? Conhecida como, né, citada como casa de pecadores, mas lembramos que pecado, né, pela tradução, né, é desvio do alvo, né? Então, pecadores são aquelas pessoas que desviaram do alvo, do caminho correto. E esse desvio do alvo, né, nós entendemos que é o desvio das leis morais, das leis divinas, né? E para que a gente tenha um bom entendimento das leis, do que é a lei divina, a espiritualidade trouxe para Kardec uma explicação didática, dividindo a lei divina em 10 leis morais. Lei da adoração, lei do trabalho, né? Lei da reprodução, lei da destruição, para a gente melhor compreender. Então, se nós desviamos dessas leis morais, nós estamos em pecado, ou seja, nós estamos em desvio do caminho reto. Então, por que Levi era considerado um pecador, um desvio do caminho reto? Porque Levi né, ele tirava os bens daqueles irmãos para repassar para o Império Romano. Né? Então, essa usurpação era considerada como um desvio da lei. Né? Zaqueu, como o mesmo princípio. Né? Então, Zaqueu era um homem de posse, né? Chefe dos publicanos. Né? Zaqueu, ele não era apenas... O Levi era um publicano, mas Zaqueu era o chefe dos publicanos. Né? Então, por isso que Zaqueu fala, né? Se for verificado que eu desviei de um irmão meu, eu prometo que eu vou pagar 4 vezes aquilo que eu desviei, né? Por quê? Porque ele era o chefe dos publicanos, né? Então, por isso que Cristo vai na casa de Levi, Cristo vai na casa dos chefes deles, de Zaqueu, né? Cristo vai na casa de Simão, mas não é Simão Pedro, é Simão o fariseu, né? E é na casa de Simão, o fariseu, que vem aquela símbolo da mulher pecadora, né? Provavelmente uma prostituta, mas uma mulher pecadora, que entra na casa de Simão, quando Jesus estava lá, e chora aos pés de Jesus, né? Ungindo Cristo com perfume. Né? E Cristo vai e perdoa os pecados durante essa visita, né? Mas, então, é interessante que a casa de Simão, o fariseu, é considerado como uma das casas desses pecadores. Por quê? Porque ele era um fariseu, não simplesmente o fato de ele ser um fariseu, mas o fariseu era aquele que conhecia profundamente a lei, né? E aí a doutrina espírita mostra, né, que todo todo o avançar tem uma cobrança, né? Então, se você
tem o conhecimento, a quem mais dá é dado, mais será cobrado, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto maior o conhecimento, maior a cobrança. Então, os fariseus eram aqueles que dominavam a lei do Torá, e, no entanto, se desviavam no caminho correto da lei, né? Naquele rígido entendimento, né, do farisaísmo, né, se desviando do ensinamento maior da lei, do que onde Cristo fala. Né? O ensinamento maior é o ensinamento do amor, amar a todos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando você apedreja uma mulher, você está desviando do caminho. Né? Então, o fariseu Simão, ele simboliza isso. Né? O fariseu como esse, detentor do conhecimento, mas que não usa o conhecimento na aplicação da lei maior. Né? Então, por isso que André Luiz, ele frisa isso nessa parte da obra, né? Muitas vezes visitou Jesus a casa de pecadores confessos, acendendo novas luzes no coração, porque nenhuma de minhas ovelhas se perderá, né? E a função do Cristo é isso, acender a luz, né? E se a função de Cristo é acender a luz, como que a gente pode, então, em algum momento passar em nossa cabeça criticar algum irmão por um erro cometido? Né? Cristo não criticava, Cristo ia e contagiava, né? Com o seu amor. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Então, lembrando que a nossa conversa, né? O estudo é uma conversa, onde a gente expõe comentários, expõe as dúvidas, para a gente melhor enriquecer, tá? Então, vamos continuar o livro. Então, estamos aqui no capítulo 8, no subitem 8.5, né? Então, vamos continuar. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. Então, né, começamos o parágrafo falando sobre a visita do Cristo, né, nos cenários domésticos, e aqui falando que a última reunião com os discípulos foi no cenário doméstico. Né? Aqui ele está fazendo nos lembrar na reunião da última ceia, né? A última ceia. E aqui é interessante nós lembrarmos que a última ceia, ela ocorreu em um cenáculo, né? O que é essa palavra, cenáculo, no judaísmo da época do Cristo, né? Então, o cenáculo era um grande aposento, né? Grande aposento. E geralmente esse grande aposento ficava no andar superior de uma casa, né? E na última ceia, Cristo vai realizar essa ceia no cenáculo que ficava na parte superior de uma casa em Jerusalém, né? E esse espaço ele fora preparado especificamente para a refeição da Páscoa, né? Então lembrarmos que a Páscoa, na época do Cristo, ela era comemorada, né? Era comemorada desde a época da partida de Moisés na libertação do povo Egito, né? do povo judeu do Egito. Quando Moisés realiza, né, aquelas obras mediúnicas, que eram interpretadas como milagres, né? Algumas obras mediúnicas, dos gafanhotos, né? da água, contaminação da água em sangue. Ele vai e verifica que o faraó não vai deixá-los partir impunes, né? O que ele faz? Ele chama, então, a comunidade e fala para a comunidade se preparar, que eles vão se adentrar no deserto. E o pedido de Moisés para o faraó é que o faraó permitisse, né, aquela comunidade
judaica, e para o deserto para poder orar, né? Que era uma tentativa de escapar. E como ele sabia que o faraó ia persegui-los, ele chama a comunidade toda, fala para preparar, para poder, então, eles realizar essa migração pelo deserto. Então, o que, que as mulheres fazem, né? As mulheres fazem os pães ázimos, né? Os pães ázimos. O que, que eram os pães ázimos? Eram os pães sem fermento. Por isso que a tradição judaica come pão ázimo, né? Que é o pão sem fermento. Mas por que que elas fizeram pão sem fermento? Porque o fermento, logicamente, aumentava o tamanho do pão, né? Deixava ar no meio do pão. E como eles iam migrar pelo deserto muito tempo, não poderia ter muito volume. Então, quanto menos volume tivesse, era melhor. Então, fazia o pão sem fermento, para poder caber mais pão na bolsa. E aí virou tradição que na festa da Páscoa, né, eles comessem o pão ázimo, né? E então, naquela casa do Cristo que foi preparado para a Páscoa, o que era a Páscoa? Era essa comemoração, né? Estava na época de se comemorar a libertação do povo egito. Então, por isso que tinha um pão, né? Que Cristo reparte, aquele pão ázimo, né? Por isso que tinha um pão, tinha um vinho, né? O vinho representando lá a vida, né? A marcação das casas, né? Do povo hebreu representando o pulo, né? Marcava com o sangue de cordeiro, né? O pulo do anjo da morte, né? Então o vinho representa essa vida, essa salvaguarda do povo, de Deus, né? Então a última ceia acontece nesse local, né? E se nós analisarmos todos os evangelhos sinópticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos mencionam que Cristo instruiu os seus discípulos, né, a procurar a casa em Jerusalém para eles poderem realizar a última ceia, né? Então, que eles chegam dentro de Jerusalém, Cristo orienta os discípulos, né? Então, qualquer casa que eles iam conseguir, Cristo vai e fala, orienta para eles. Vocês vão seguir um homem que estiver carregando, né, um jarro de água na cabeça. Siga esse homem que estiver carregando um jarro de água na cabeça. Ele vai fornecer a casa onde nós iremos cear, né? Por quê, né? Por que Cristo fala para eles procurarem um homem carregando um jarro de água na cabeça para poder achar a casa? Então, vamos lá. Primeiro que estava na época da Páscoa. Páscoa judaica. Então, a Páscoa judaica ela é caracterizada pela migração de todos os judeus, e nós lembramos que os judeus, né, eles eram dispersos, né, por várias comunidades dispersas. Então, na festa da Páscoa, eles migravam para Jerusalém, para poder orar no templo, para poder comemorar a Páscoa, migravam para Jerusalém. Então, Jerusalém ficava abarrotada de gente. Então, imagina aquelas ruas de Jerusalém entupidas de gente, como que eles iam identificar alguém? E é interessante porque a época do Cristo, nenhum homem carregava jarro de água na cabeça. Essa atividade era das mulheres. Somente as mulheres que iam, né, no poço, pegar água, essa é a atividade da mulher. Então, um homem carregar um jarro d'água na cabeça, naquela época, era uma coisa super incomum. Então, você visualizar no meio da multidão um homem carregando um jarro d'água na cabeça era uma coisa assim, como se estivesse carregando uma melancia na cabeça, né? Então, Cristo fala, né? E imagino a cara dos discípulos, né? Assim, gente, se nenhum homem carrega um jarro d'água na cabeça, como é que a gente vai achar uma pessoa com um jarro d'água na cabeça? E realmente, eles vão na multidão e avistam um homem com um jarro de água na cabeça, e eles seguem o homem, e o homem entra na casa, uma casa ampla, e quando esse homem entra nessa casa ampla, ele fala, os discípulos perguntam, é aqui o local onde nós podemos cear com o mestre? Aí ele indica o cenáculo, né? Que era
o andar de cima, um local amplo que já estava preparado com os pães ázimos para poder ter a ceia, né? Isso é interessante, né? E isso é comum nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, nos evangelhos sinópticos. Ok? Alguém quer fazer algum comentário por aqui? Não? Vamos continuar me deixando sozinho? Não me abandone. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformada em baluarte inexpugnável da nova fé, né? Então, relembrando aqui da casa de Simão Pedro, né? Então, primeiro discípulo a ser chamado é Pedro, é Simão, né? O nome dele era Simão, um nome judaico. Então, naquela época era comum, né, uma pessoa ter um nome composto, uma parte judaica e uma parte grega, né? Uma parte judaica e uma parte latina, devido ao Império Romano, né? Então, a combinação entre a parte judaica e a parte latina, né, vem de Cristo, né? Então, Pedro chamava Simão, Cristo faz o convite, o primeiro discípulo, né, a fazer parte do ministério de Cristo, né, é Simão, que convida a ser pescador de homens, né, deixar de ser pescador de peixes e ser pescador de almas, né, e chama então Simão de Ceifas, né? Por que Ceifas? Porque Ceifas é pedra, né? Em latim Petra, né? Então chama Simão de Ceifas, que é pedra, e por isso Pedro, né? Mas interessante, né, que o primeiro discípulo é o nome de pedra, né? Que é a base sólida para que se erguesse o ministério do Cristo, né? Isso é interessante. Então é nesse discípulo pedra, né, que vai ser as primeiras reuniões do Cristo, né, na casa de Simão Pedro, que era pedra, né? E aí nós vimos, né, que na casa de Pedro, Cristo faz o primeiro milagre na casa de Pedro ali, curando a sogra de Pedro, né, e a sogra de Pedro curada logo se levanta para servi-lo. Lembra que nós mostramos, né? Então, Cristo trazendo a luz e a pessoa com a luz recebida se deixando ávido para o trabalho, né? Essa é a função da doutrina espírita, né? Levar a luz para o espírito e o espírito perceber a sua necessidade do trabalho, né? Ou seja, do emprego daquela luz para o próximo, né? Essa é o fundamento da lei do trabalho, né? Do espiritismo. Então, o primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém é a casa de Simão Pedro, já nos dizendo essa passagem, né? E é interessante, né, que a porta de Pedro, né, se deparava uma grande multidão. Isso é relatado nos evangelhos sinópticos, né, tanto em Marcos quanto em Lucas. Se nós pegarmos o capítulo 1 de Marcos, né, nos versículos 32 e 34, ele relata o seguinte: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Então, né, Cristo vai, ele faz o Sermão da Montanha, depois do Sermão da Montanha ele desce, né, e vai em caminho da casa de Simão Pedro. E aí a multidão leva para ele o quê? Todos os enfermos endemoniados. Então, mostrando a casa de Simão Pedro, né, que viria a ser, né, aquele primeiro núcleo de serviço cristão, de trabalho, núcleo de trabalho, né? Então, por isso que fala, a gente vai ver ali na frente sobre a igreja evangélica, né? Então, o objetivo do Cristo era
colocar a fé para trabalho. Então, por isso que fala em Marcos, né, nesse primeiro capítulo de Marcos 32 e 34, que à tarde, depois do pôr do sol, trazem a Cristo todos os demônios, todos os enfermos, todos os endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta, né? Olha só, o simbolismo da casa de Pedro, né? É aquela porta que se abre do Cristo, né? E aí fala que ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas doenças. E aí uma palavrinha de tradução errada, né? Mostrando que ele expulsou muitos demônios. Na verdade, a gente sabe que ele não expulsa demônios, né? Mas que ele conversa e contagia, né? Com o amor dele, aqueles espíritos ignorantes, né? E continua. E não permitindo que os demônios falassem, porque o conheciam, né? Na verdade, porque estava contagiado pela luz do Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Não, era só para falar que na série The Chosen mostra bem como ficou a casa de Pedro, né, depois que ele abriu as portas para Jesus. Mostra bem que ele não tinha sossego, todo mundo batia na porta dele. Né? Ele até questionou, eu não tenho mais sossego, eu não tenho mais tempo. Aí Jesus vai explicar qual é a função dele, né, que ele agora é pescador de homens. Você entende aquela passagem, né, que Cristo fala, né, que o Filho do Homem não tem onde encostar, né, a cabeça, né? Não tem onde encostar. Fala que o passarinho, né? O passarinho tem os seus ninhos, as raposas têm suas covis, né? Mas o Filho do Homem não tem um lugar onde encostar a cabeça. Então, o Filho do Homem significa o quê? Esse convite de Cristo, né, para o trabalho, né? O convite do Cristo é o convite para o trabalho. Né? Então, mostra, a Adriana bem simbolizou aí. Uma vez que abriu as portas, né, o trabalho se faz, né, necessário. Pois não, Kédio? Marco, em relação ao que você citou antes aí, das curas de Jesus, né, dos milagres e tudo mais, eu queria te perguntar o seguinte, a gente sabe que Jesus é uma energia gigantesca, né, grande, quântica demais. Eu queria saber o seguinte, as pessoas que ele curava, né, eram pessoas receptivas, que também teriam essa áurea de energia, né? Ou porque tem algumas passagens que falam assim, vá, sua fé lhe curou, né? Eu gostaria de saber o seguinte, todas as pessoas que foram curadas por Jesus eram pessoas com a energia de absorver aquilo de Jesus, aquele milagre, eram pessoas receptivas, né? Ou não, ou aquelas pessoas que eram muito negativas, que não pensavam, que não acreditavam, também poderia ter o benefício da cura. É interessante essa pergunta da Kedma, né? Porque tem dois grupos de pessoas que são curadas por Cristo, né? Então, o primeiro grupo de pessoas que são curadas por Cristo são aquelas pessoas que têm o livre-arbítrio ali operando em si. Como isso, né? São aquelas pessoas que têm discernimento. Tem discernimento. Então, essas pessoas que têm o discernimento, né, a faculdade de discernir, elas procuram o Cristo. Elas procuram o Cristo. Elas têm o desejo, têm a vontade, têm afeto. O afeto curou, né? Então, nós vimos, né, sobre a passagem daquele senhor que, devido à sua baixa estatura, sobe no sicômoro. Ele era pequeno, não ia ser visto na multidão, mas ele dá o jeito dele, ele sobe na árvore para você. Então, a vontade, né? A mulher hemorroída, né? Que Cristo nem vê a mulher hemorroída, ela só vai tocar, toca na franja, força de vontade dela, né? Então, alguém me tocou, porque de mim saíram virtudes, né? O cego, né? Que procura o Cristo, né? Procura o Cristo. Então, essas pessoas, Kézia, elas têm a vontade, né? E Einstein, interessante que Einstein fala que ele conhecia uma energia
que era muito maior do que as 3 energias que ele conhecia à época. A energia que ele conhecia à época era a energia atômica, a energia elétrica e a energia a vapor. São essas 3 energias. Então, eu conheci uma energia que é muito maior do que a energia elétrica, do que a energia atômica e da energia a vapor. Essa energia é a vontade, né? Então, a vontade é uma energia, né, absurda, né? Então, se você tem vontade, você vai e opera, né? Então, essas pessoas que... Por que eu falei o primeiro grupo que tinha um discernimento? Porque elas estavam sãs, né? Elas tinham a condição de decidir. Nesse sentido aí, a vontade é diferente do desejo, né? Bem diferente, né? A vontade é aquilo que você tem e te empurra para frente, né? Vontade de ir. E aí, o segundo grupo era aqueles grupos de pessoas que não tinham livre-arbítrio expresso. Por exemplo, os endemoniados, né? Que eram os obsessos, né? As pessoas que estavam com seus obsessores. Já não tinham seu livre-arbítrio. Elas eram conduzidas ao Cristo, né? Então, o Cristo ia e contagiava também com amor aquelas pessoas. Pois não, Guto? Obrigada, Marcos. Valeu. Eu tenho uma admiração muito grande por uma pintura feita por Michelangelo na Capela Sistina, né? Que é Deus com a mão pendurada, estendida, e Adão, né? Acho que Adão tá. Adão tem que se esticar para tocar em Deus. Deus não vai pôr a mão em Adão. Ele tem que se esticar para tocar em Deus. Uhum. Eu acho que isso representa muito bem, tá? O livre-arbítrio, a vontade que nós temos que ter para procurar o Senhor, né? Para poder fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Tem que partir de nós. Eu acho até mesmo aqueles pecadores, quando eles caem na real e procuram Deus, eles são socorridos, porque Deus procura sempre atender aqueles mais necessitados, né? Aqueles que não têm ainda a fé, não têm um comportamento que nós temos. Você falou isso até na semana passada, né? Deus atende a quem precisa. Tá? Se você é uma pessoa cristã, uma pessoa digna, Deus está atento a você, mas Ele vai socorrer a quem procura Ele nas suas vicissitudes, nas suas doenças de espírito, né? Esse sim, Deus está de braços abertos para acolher. Então, aquela representação daquela pintura, para mim, é uma coisa que sempre marcou na minha cabeça, tá? Eu acho que é o princípio da coisa. É você se esticar para pedir a Deus. Era isso. Sem dúvida, Guto. Muito bem lembrado, né? Essa figura é uma figura que traduz muito, né? A necessidade do homem, né? Se esticar para poder chegar a Deus, né? E é interessante também, né? Nessas passagens de Cristo, mostrando assim que aquelas pessoas que não tinham condição, mas eram levadas a Cristo. Por exemplo, também o paraplégico, né? Paraplégico. Uhum. Ele não tinha A condição filha de de... Jairo, que tinha morrido, né? O paraplégico, ele não tinha condição de ir. Então, Isso. as pessoas o levam e arrumam um jeito de furar um buraco no telhado e descer ele de rapel, né? Pendurado pela corda. Ou seja, as pessoas dão um jeito. Então, isso simboliza o quê, gente, também? Simboliza a oração. A oração, era isso que eu ia falar. Quando nós oramos para o outro. Pelo outro, exatamente. Né?
Senão, uma mãe não poderia jamais ajudar um filho. Ele não quer, então eu não vou ajudá-lo. Não. Portas do céu, né? Uma oração da mãe arromba as portas do céu. Né? E também Deus não seria justo se ele fizesse acepção de pessoas. Você não quer, lógico que tem um livre-arbítrio, lógico que tem a lei do progresso, mas ele não pode ser abandonado, ele não abandona. Se você não consegue ouvir a Deus, ele vai enviar anjos que vão te fazer ouvir, de alguma forma, que vão te ajudar por meio da oração, por meio de uma palavra, né, por meio de um exemplo, né? Não pode assim ser assim a ferro e a fogo. Lógico, quando a gente busca a Deus, nós somos atendidos. Mas se eu não tenho o discernimento, eu não tenho o conhecimento, eu não acredito em Deus, como é que eu vou buscar alguém que eu não acredito? Quer dizer, eu estou entregue? Não, né? Deus não abandona nunca, jamais, né? Inclusive, pegando essa frase, essa fala de Adriana, né, muito bem colocada, é que a gente sabe que Jesus, ele não é mau, né? Eu só vou ajudar fulano e não vou ajudar ciclano. Não é assim que funciona, a gente sabe, né? Eu só vou ajudar ele, porque ele é bom. A gente sabe que não é assim que Jesus, né, o nosso irmão e Deus pensa, né? E eu li hoje, não me recordo, não foi lendo, foi uma palestra que eu estava assistindo, e que terminou com uma frase assim: Deus espera por você. Deus está esperando por a gente. Ele espera por a gente. Isso que a Adriana está falando, né? Através da oração. Você tem que se aproximar, você tem que procurar Deus também, né? Como agora, se você não tem o discernimento, como ela falou, existe por trás o que vai ajudar a gente, né? Não existe o que vai, intermediário. E o intermediário que vai fazer a gente se aproximar de Deus, né? Mas que Deus, ele espera por a gente, como o José, o Guto, né, falou. São as duas, né, coisas, né? Não pode ser só uma, são os dois como lados, né? Como o Guto falou da pintura, né, que Adão tinha que, né, buscar. Então tem essa coisa da gente buscar Deus através da oração, Deus está esperando a gente, né? Mas também quando a gente não consegue, né, como a Adriana bem falou, existe aqueles espíritos que vão intermediar e vai fazer a gente chegar lá, né? Porque Deus é Pai, né? Ele ajuda todos, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá. No mundo dos encarnados, vocês acreditam que existe vítima? Acreditam que exista vítima? Pessoas vítimas? Mas o fato de não sermos vítimas não quer dizer que Deus vai nos deixar de lado. Eu não vou buscar Deus porque aconteceu várias coisas na minha vida, um exemplo, e eu não acredito, sou ateu. Mas é por isso que é importante o livre-arbítrio. Você... Sim, tá? Tem um livre-arbítrio. Buscar, tá? Porque buscar e acharás, né? Porque nenhum de nós somos vítimas. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima, não é verdade? Então, mas olha só, uma pessoa que ora, uma pessoa que segue a Deus, uma pessoa que lê a palavra, se ela passa por atribulações, é porque algum ensinamento ela vai ter que passar. Tá? Aquele cara que não acredita em Deus, tá? Em algum momento, tá? Na evolução dele, algo vai tocar no coração dele. E quando tocar, tá? Ele não vai ser pior do que quem acredita em Deus, não. Ele vai ser acolhido no momento da evolução dele. E é interessante, né, Guto, você tocando esse assunto aí, Adriana, que a gente, né, começa a compreender essa passagem, né, que realmente não é parábola, é o que realmente aconteceu, né, do paraplégico ser conduzido a Cristo através do telhado, as pessoas se esforçando para poder descer o paraplégico para chegar a Cristo, né?
Então, simbolizando aí, né, aqueles irmãos nossos que necessitam da nossa presença, da nossa oração, do nosso carinho, da nossa conversa, né? Então, é isso que a Adriana falou, né? Deus envia emissários, né? Então, assim, nós somos instrumentos divinos quando nós estamos perto desses irmãos e com a nossa luz a gente tenta, né, iluminar um pouco a escuridão desses nossos irmãos, né? Então, é isso que a Adriana comentou, né? Então, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, né? É exatamente isso daí. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, né? Então, vão chegando inputs, insights, né? Para que essa pessoa realmente chegue até o telhado e desça de rapel até Cristo, né? E Jesus, ele diz, eu vim para os enfermos. Isso, e não para os sãos, né? E não para os sãos. Queria só complementar a questão, José, que você falou também, para não ficar para trás, né? A questão dos ateus, né? E a questão da oração. A gente sabe que orar não é só o fato de fazer uma prece, de se dirigir a Deus, não se resume a isso apenas. Porque a gente sabe que tem inúmeras orações que são ditas da boca para fora e não são sentidas do coração. Pode ser também um ato, né, de compreensão ao próximo, de ajuda, moralmente falando, né? Uma pessoa que tem empatia por todos, né, perdoa as ofensas, também é uma forma de oração. Não quer dizer que você vai se ajoelhar e nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Como tem essa frase. Mesmo porque a gente sabe que a definição de oração é elevar o seu pensamento a Deus. Isso. Aí eu quero só abrir um parênteses assim, para os ateus, agnósticos, que eu conheço alguns, né, que eles não fazem oração, não acreditam na figura de Deus, mas são pessoas bem, maravilhosas, né? Que eu tenho certeza, assim, eu tenho a impressão que no dia que eles desencarnarem, né, quando eles verem Deus, aí Deus vai falar, olha, eu aqui, você existe, que legal. E ele teve uma vida maravilhosa aqui na Terra, diferente talvez até de alguns religiosos que estudam. Se você faz bem, se você faz o bem ao você próximo, já tem Deus dentro de você. Você já tem Deus dentro de você, você não precisa de acreditar. Isso mesmo. Na verdade, a gente não precisa de acreditar, a gente tem que ser, né? Essas pessoas... Tem que fazer, né? Essas pessoas estão em conexão, elas só não sabem disso. Isso, exato. Né? Então, bacana. Então, o Márcio queria falar, Márcio, por favor. Me desculpe não estar colocando a imagem, porque eu estou acamado, vivo com gripe, tá? O importante é o som. Mas... Oi? O importante é o som que está saindo. Tá. Peraí, peraí que entrou uma coisa aqui, desculpe. Oh, meu Deus. Pronto. Consegui apagar. O Guto falou sobre a questão de se alguém seria vítima, né? Se bem que eu entendi isso. Uhum. Vamos lembrar, primeiro capítulo 3, item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá se diz o seguinte, que neste mundo, que é de expiação e provas, nós vamos enfrentar a maldade dos homens e as intempéries da natureza. Por quê? É uma característica do mundo de expiação e provas. Pulamos para o capítulo 5. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Lá é dito que nós, os espíritos arrependidos, penso que eu seja, com todos que aqui se encontram arrependidos, têm o direito de escolher o gênero de provas a serem passadas. E aqueles espíritos endurecidos, as provas lhes são impostas. Então não há vítimas. Sim. Tá? São consequências. Consequências naturais, né? Do nosso processo. Sim, sim.
Excelente. Tudo bem. Ok, gente. Então, podemos continuar? Alguém quer fazer mais algum comentário? Sim, eu ainda esqueci. Não Pois não. esqueçamos que lá no livro dos Espíritos também tem lá a escolha de provas, tá? É bem explicado assim, o questionamento de Kardec, a espiritualidade e a resposta dos Espíritos, mostrando, né? Na realidade, a gente não vai escolher não é uma prova específica, é um gênero que nós poderemos passar ou não. Até alguns dizem, por exemplo, que no gênero de provas de um indivíduo, de perder uma mão, aí ele perde um dedo, tá? Porque em função do seu trabalho, da sua prática de caridade, etc, etc e tal, ele ameniza, né, aquela prova que, teoricamente, ele teria que forçosamente passar por ela. E por aí vai, tá? E nesse próprio livro, né, que nós estamos, nesse próprio capítulo que nós estamos estudando aí, né, o personagem, né, que está com aquela esclerose cerebral, né, tá para desencarnar, tem uma intercessão junto a ele ali, para que ele possa ter alguns dias a mais, né, e vai ser em função do quê? Vai ser em função do comprometimento dele, né? Então, em função do comprometimento, ele vai ter ou não essa dilação do tempo ali para poder realizar coisas pendentes, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao nosso capítulo. Onde nós paramos aqui. Então, vamos lá. Inegavelmente, todo templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Tá. Então, aqui tem uma frasezinha que eu acho interessante a gente se debruçar um pouquinho nela, né? Quando ele fala para a gente o seguinte: todo templo de pedra, dignamente superintendido, funciona como farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos. Aqui, eu dividi em 3 partes aqui. Primeiro, quando ele fala todo templo de pedra, né? O que está querendo dizer com isso, né? Então, templo de pedra é a metáfora, né, dos locais em que nós utilizamos para elevarmos o nosso pensamento a Deus. Esse templo de pedra pode ser o nosso quarto. Esse templo de pedra pode ser o local onde nós estamos fazendo esse evangelho agora, evangelho no lar, né? O templo de pedra pode ser o centro espírita, onde nós, né, nos deslocamos da nossa casa para poder ir assistir uma palestra no intuito de nos elevarmos espiritualmente. O objetivo é isso, né? Então, a oração é essa elevação do pensamento a Deus, né? Então, o templo de pedra é esse local, né, de elevação de pensamento. E interessante, né, que esse templo de pedra, né, como um lugar digno, né, ele frisa que deve ser tido como um lugar digno. É interessante que ele é trazido para nós através dos irmãos espirituais, na publicação, por exemplo, de Humberto de Campos, né? Então, Humberto de Campos, um grande escritor do início do século XX, que desencarnou, e depois Chico Xavier, ele recebe o espírito de Humberto de Campos e produz uma série de livros, né? E aí tem um processo da família de Humberto de Campos, pedindo direito autoral, e aí
Chico Xavier, ele então passa a escrever as obras de Humberto Campos, né, como pseudônimo de Irmão X, né? Mas nesse livro de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, né, que o Humberto de Campos traz para Chico, o livro Boa Nova é um livro interessantíssimo, que os capítulos fazem várias passagens do Cristo, né, com seus discípulos, tal. E o capítulo 15 mostra a passagem de Cristo com Joana de Cusa. Tanto é que o capítulo 15 chama Joana de Cusa, né? E nós lembrarmos aí que Joana de Cusa, Joana era o nome da esposa de Cusa. Cusa era um intendente de Herodes, né? O intendente é aquele que trabalhava junto com o rei, que ajudava o rei em todo o seu suprimento, todas as suas necessidades, né? E Joana era esposa desse Cusa, que era intendente de Herodes, né? E o Cusa era uma pessoa que não era muito crente em Deus, né? E desacreditava do Cristo, tal. E Joana Joana era uma pessoa muito religiosa e que conhecer o Cristo, né, e vir a figura do Cristo, com a figura messiânica que o Cristo era, e tenta levar isso para o seu esposo, e o esposo não aceita essa figura do Cristo, né? E Joana, ela fica muito deprimida, e chega uma hora que ela consegue ter um contato com Cristo. E o capítulo 15 do livro Boa Nova mostra esse contato de Joana com Cristo. E nesse capítulo 15 fala, início do capítulo, diz que Joana chega à casa de Simão Pedro, onde Cristo estava repousando. Então, Joana vai na casa de Simão Pedro, onde Cristo estava repousando, para falar com Cristo, e consegue falar com Jesus. E aí Joana conta essa história para o Cristo, né? Falando dela, com esse sofrimento com o esposo, que o esposo não aceitava, né? Tal. E aí Cristo responde para Joana o seguinte: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate de sangue na redenção espiritual, né? Então, Cristo dizendo para Joana, nos mostrando que esse templo, na verdade, de pedra, é um templo que deve ser erguido dentro do coração dos homens, né? E quando for erguido dentro do coração dos homens, vai originar o quê como fruto? As boas obras, né? Então, essa primeira parte, todo o templo de pedra, então, templo de pedra é esse templo de adoração a Deus, né? Ou seja, um local de elevação do pensamento a Deus. E aí, nessa passagem, né, Alexandre nos fala nessa obra que todo templo de pedra deve ser dignamente superintendido. Então, essa é a segunda parte. Por que dignamente superintendido? Então, dignamente superintendido porque superintendência é a administração, a gestão, né, do local. Então, tem que ser dignamente, tem que ser digno, né? Tem que ser gerido com dignidade, né? Com o âmago do nosso ser moral, né? Então, esse dignamente superintendido, o templo, deve ser gerido de formas ética, moral e espiritual. Digno é isso, né? É ético, é moral e espiritual, né? E aí nós lembramos a terceira parte do Livro dos Espíritos, que a gente sempre frisa ela aqui, que são as leis a lei divina, né? Que são representadas como as 10 leis morais. O primeiro capítulo é o capítulo da lei divina ou lei natural, onde ele descreve para a gente a lei divina,
Dentro do tópico bem e o mal, tem a questão 629, onde Kardec pergunta para os espíritos que definição se pode dar da moral. Então, os espíritos respondem para Kardec: moral é a regra do bem proceder. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. É isso que os espíritos falam. Então, ser dignamente superintendido, um templo dignamente superintendido, né? Esse templo, né, conforme eu falei, pode ser a nossa própria casa, né? Nós fazemos o evangelho no lar, fonte do evangelho, né? Deve ser dignamente gerida, né? Gerida com o bem proceder, com o agir no bem, de forma correta. É onde nós damos os exemplos, quer seja para os nossos filhos, quer seja para a nossa esposa, para o nosso esposo, né? Para o nosso irmão, para a nossa irmã. Então, a regra do bem proceder começa no templo nosso de cada dia, que é a nossa casa, né? Então, todo templo de pedra deve ser dignamente superintendido. E mais, funciona como farol no seio das sombras. Então, essa é a terceira parte de 4 partes que eu quero falar. Funciona como farol nos seios das sombras. Um templo de pedra que é dignamente superintendido funciona como farol no seio das sombras. Então, lembrarmos aqui que o farol, né, ele simboliza na doutrina espírita, né, a luz da verdade. E a verdade são os ensinamentos do Cristo. Então, o farol é essa verdade, é esse conhecimento dos ensinamentos do Cristo que é adicionado no Espírito, guiando as pessoas em tempos de dificuldades e ignorância. Ignorância é a sombra, é a ausência do conhecimento. O conhecimento é a luz, né? Então, a sombra é essa ignorância. Então, o templo de força dignamente superintendido, o templo de pedra dignamente superintendido, né? É o que é? É esse local onde nós orquestramos, né, o nosso conhecimento, onde nós orquestramos a nossa aquisição de conhecimentos, onde nós orquestramos as interpretações dos ensinamentos do Cristo. É isso que a gente faz aqui, né, nos nossos encontros, né? A gente tenta orquestrar, né? Orquestrar o que é? É a gente fazer uma sintonia, né? Por isso que é uma conversa, né? Entre nós todos aqui, nós orquestramos a nossa conversa, deixamos em sintonia de forma que fique mais iluminada a transmissão desses conhecimentos, virando então um farol que ilumina as nossas sombras, né? E é interessante também que Emmanuel tem um livro chamado, melhor, Emmanuel assina o capítulo 20 do livro Sombra e Luz, que é assinado por autores diversos, mas o capítulo 20 do livro Sombra e Luz é de Emmanuel. E aí, nesse capítulo 20, Emmanuel diz para a gente o seguinte: nenhum espírito da comunidade terrestre possui tanta luz que não admita em si certa nesga de sombra. Nem existe criatura com tanta sombra que não guarde consigo certa faixa de luz, né? Nós. E ele comenta: aprende a fixar o próximo com a claridade que há em ti. Então é interessante, né? Que ele está nos lembrando aqui para sermos luz para o próximo. Fixar o próximo com a claridade que é em nós é sermos luz para o próximo. E ele completa: não creias, porém, que semelhante trabalho se filie ao menor esforço. Por quê? Pelo peso das trevas que ainda imperam no mundo, a sombra que ainda envolve na Terra a cada instante, insinuar-se-á-nos no próprio entendimento, perturbando-nos interpretações.
Se te demoras na obscuridade, não enxergarás senão os defeitos e as cicatrizes, as feridas e as nódoas, que caracterizam a fisionomia do irmão infortunado, constrangendo-te ao medo e à usura, à incompreensão e à aspereza. Ou seja, se nós nos demoramos nas regiões sem luz, nas regiões de sombra, ou seja, nos desvios do caminho, quando nós olhamos para o irmão carente, nós só verificamos naquele irmão o quê? As suas áreas de sombras, as suas feridas, as suas nódoas, sem percebermos que ali são ecos gritantes de pedido de auxílio. Então, se a gente demora na sombra, a gente não consegue visualizar isso. E Emmanuel completa. E sabemos que quanto se detém no cipoal ou no charco, não encontra outros elementos além da lama ou do espinho para oferecer. Então, Emmanuel nos diz, alça a lâmpada acesa do conhecimento superior. Por isso que a gente está estudando. Por isso que a gente está aqui debatendo. E completa Emmanuel. E avança para frente. Ou seja, adquira o conhecimento e caminhe para frente. Ou seja, ação. E então, a ignorância, que é aquela sombra, né? Que é aquela sombra que a gente está comentando. Então, a ignorância e a delinquência surgir-nos-ão aos olhos por enfermidades da alma, que é preciso extirpar a benefício da felicidade comum. Não saiba a vossa mão esquerda o que deu a direita. Ensina-nos o Evangelho. E ousamos acrescentar, não saiba a nossa sombra o que fez a nossa luz. Porque dessa forma, avançando acima das tentações da vaidade e do desânimo, a chispa humilde de nossa fé no bem infinito poderá transformar-se em chama viva e redentora para o caminho de todos os que nos cercam, né? Então, é esse farol no seio das sombras que esse conhecimento da verdade do Cristo deve fazer-nos clarear o caminho daqueles que nos cercam. E no último comentário dessa frase, né? Todo templo de pedra é dignamente superintendido, funciona como farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos. Então, indicando os caminhos retos, a verdade do ensinamento do Cristo, ela indica o caminho reto. O que é isso? Significa o quê? O caminho que orienta as pessoas para a prática do bem, da justiça e da caridade, né? O desvio desse caminho reto é o que é? É o chamado pecado, que é o desvio momentâneo que nós vimos das leis morais, né? Então, o farol que ilumina o caminho reto é aquele farol que nos evita desviar do caminho, que nos mostra como seguir as leis divinas. E aí eu estava preparado aqui, e o Márcio comentou, não por acaso, viu, Márcio? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, o item causas atuais das aflições, né? Kardec nos diz, os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência do que procedeu mal. Então, o que o Guto está falando, né? Que não há vítimas, né? Então, quando a gente desvia do caminho, quando a gente desvia das leis divinas, é o pecado. Advém o quê? O sofrimento que decorre desse pecado. Então, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse sofrimento é o que é? Uma advertência de que procedeu mal. Então, esse sofrimento dão-nos experiência, fazem-nos sentir a diferença existente entre o bem e o mal, entre a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Então, esse sofrimento é um sinal de que estamos no caminho desviado. Nós voltamos, e como que a gente volta? Buscando o farol dos ensinamentos da verdade do Cristo, né?
Por isso que João, no seu capítulo 14, no versículo 6, nos diz a frase de Cristo, onde Cristo nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, é o farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos. É o farol no seio das nossas sombras, indicando o caminho reto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Por quê? Porque primeiro você tem que fazer o que eu fiz. E é isso que eu estou te mostrando, para poder chegar mais perto do Pai. Né? Então, todo tempo de pedra, dignamente superentendido, funciona como farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos. Alguém quer fazer um comentário? É sobre essa frase que você falou de Jesus dizendo, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu ia comentar e você complementou, né? Eu entendo como Jesus querendo dizer que a gente também é o caminho, é a verdade e é a vida. Nós também somos. E podemos ser, né? É como se ele estivesse ensinando, olha, eu sou, esse eu quer dizer nós também, né? Assim, na minha leitura, interpretação, não é? Quando a gente escuta ele falar isso, para mim, é como se ele estivesse ensinando, né? Isso. É a frase de Cristo, Kesmer, também, no Evangelho, dizendo o seguinte: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. Nossa luz. Né? Porque ele fala, eu sou luz, eu sou a luz da vida. Né? Uhum. Quem me segue não andará em sombras, mas terá a luz da vida. E aí ele fala, vós sois a luz do mundo, mas faça brilhar a vossa luz. Então, é isso, né? Então, nós temos que fazer brilhar a nossa luz. Então, Cristo, como né, a luz imensa que nós conhecemos, então, por isso que ele é o caminho, né? Por quê? Porque como ele já percorreu o que nós percorremos, né? Já cometeu os erros que nós cometemos e já se depurou de todos esses erros, né? Então, por isso que ele vem e nos mostra o caminho, né? Ok? Ele cita muito, né, quando ele está pregando, né, ele fala muito eu, né? Eu, né? A gente vê e observa nas leituras que a gente faz que Jesus fala muito, né? Eu, como se fosse um mantra, né? Eu sou, eu faço, eu vou. É como se ele quisesse passar para a gente, né? Preste atenção, que vocês também é para seguir esse caminho. Verdade. Exatamente, Kedma. Ele é um modelo, né? Ele é um modelo para a gente seguir. Por isso que ele usa a primeira pessoa, eu, né? Eu. A gente está no mundo, Deus enviou Jesus como um modelo, né? Um mestre, para a gente seguir os caminhos dele. Por isso que ele fala eu, né? Eu, né? Por isso que lá na Gênesis, né? Primeiro capítulo da Gênesis, né? E também no final da Bíblia, né? Terminando lá com João, né? Apocalipse, começa os dois a mesma coisa, né? E o verbo se fez carne, né? E o verbo se fez carne, porque eu sou, né? Então é o verbo. E ele se fez carne por quê? Porque ele vai mostrar isso, por que ele é. Ele vai se fazer carne para ter ação, né? Então, tanto no início quanto no fim, fecha mostrando isso daí, exatamente. O verbo se fez carne. Ok? Ok. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Para enriquecer esse comentário? Alguma coisa, Adriana? Eu falei sozinha. Escutou, foi? Sim. O eu sou, né? Tem uma passagem que Jesus, eu não lembro do evangelho que Jesus responde, eu sou. Que ele responde, eu sou. Não é eu estou, é eu sou, né? É fechado. Eu sou. É uma diferente de você falar eu estou, é perene, é algo transitório. Quando ele fala eu sou, é algo que é totalmente definitivo, né? definitivo. Eu sou definitivo. É definitivo. Isso. Muito bem.
Ok, gente. Então, acho que a gente pode finalizar o nosso encontro aqui de hoje nessa parte. Se alguém quiser fazer um comentário final, não? Se não, nós podemos encerrar com uma oração final. Pergunto se tem algum voluntário para poder fazer a oração final. Posso fazer, Marco. Ô, Márcio, Tá? obrigado. Antes, porém, lembrar que você tocou no nome da Joana de Cusa, e eu até coloquei no grupo que ontem foi aniversário de nascimento da Clara de Assis, Que que era seria uma das né? reencarnações dela, tá? Como Joana de Ângeles, né? Isso. Então, elevemos os nossos pensamentos ao Pai Maior, como sempre agradecidos a Ele pela oportunidade que Ele nos concede do estudo edificante, de forma que venhamos a entender os ensinamentos do nosso Mestre Maior Jesus e como aplicar tais ensinamentos em nosso dia a dia, principalmente para com o próximo. E com isso, com certeza, estaremos cumprindo com o objetivo maior da caridade. A caridade do ouvido amigo, a caridade do ombro amigo e também a caridade material quando necessário. E com certeza, com isso, estaremos trilhando no caminho do bem. E, ao mesmo tempo, cumprindo com a informação dos espíritos a Kardec, pela pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que não basta não fazermos o mal. É necessário que façamos o bem no limite de nossas forças, porque seremos responsabilizados pelo mal que vier ou advir de não praticarmos ao bem. Então, é um alerta para todos nós e que façamos sempre o esforço de servir ao próximo, independentemente se ocorrer retorno ou não desta prática, porque ela é compulsória, é um determinismo. Muita paz para todos, boa noite e assim seja. Que assim seja, Márcio. Obrigado pela oração final. Obrigado a todos pela participação no nosso estudo. Lembremos que é um compromisso com os espíritos, né? O nosso encontro aqui às 19h45. Então, esperamos todos aqui na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, moçada. Boa noite, gente. Até mais. Valeu.